Boa noite a todos. É com muita alegria, com muita gratidão que estamos mais uma quinta-feira, né, reunidos para estudar mais um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, ela que é a sétima obra dessa coletânea de 13 livros de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos estudar o capítulo 18, intitulado Confissão. Temos na harmonização nossa querida Rita Zambuja, Yara Bastos na prece inicial e a Vanessa na prece final. Que nós possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber tudo, né, que o Leandro e o Mateus trouxe para dividir conosco e que nós possamos iniciar o nosso estudo com a leitura. Rita, é com você, querida. Boa noite do livro Pastorino, 199. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade, que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Que assim seja. Vamos então orar, elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos num só coração para aquisição de conhecimentos, aquilo que vai nos ajudar na nossa evolução. Pedimos pelo Leandro para que ele seja intuído, instruído, para trazer para nós bem fundo aquilo que ele estudou, para que a gente possa aproveitar isso para as nossas vidas. E assim, Senhor, pedimos permissão para iniciar os estudos de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Que assim Yara. seja. Obrigado, Rita. Reiterando o nosso boa noite àqueles que acabaram de entrar na sala. Boa noite também, Leandro Lobac e Matheus Godinho, né? Ambos são da nossa mocidade espírita, da nossa casa. Sejam bem-vindos, a palavra está com vocês. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito, muito grande estar com vocês novamente nesse grupo de estudo. É um grupo muito dedicado, que valoriza muito o estudo, que se dedica e está aqui semana após semana discutindo sobre a obra de André Luiz, que é uma obra muito rica em exemplos, né? A obra básica é fundamental e a gente estuda com todo carinho, toda dedicação. Mas existe um colorido nas obras complementares que eu acho que trazem para a gente a vivência, né? A experiência daqueles que viveram e as suas repercussões. E esse capítulo é um capítulo de repercussões, né? E eu estava até refletindo antes de a gente começar a aula, que esse é um capítulo que ele nos ensina muito, mas ele nos ensina não de forma acadêmica, né? Ele não traz conceitos, não explica fundamentos, ele traz uma vivência, ele nos explica de forma sentimental e de forma até emocional. Então, é um capítulo que nos convida muito à introspecção e ao debate, à conversa sobre o que a gente sentiu na leitura, né? Eu percebo que é um capítulo que ele é bem curtinho, mas que ele tem um relato que é bem forte e super emocionante e que nos faz esse convite, a introspecção e a reflexão. Então, essa é a proposta que a gente tem, né? É sempre a proposta que a gente tem, assim, nesse grupo, nesses momentos de estudo, trazer o debate, trazer a conversa, ter a oportunidade de gerar
uma troca, que a gente possa, cada um de nós, sair com mais conteúdos e cada um tenha também a oportunidade de se colocar. Então, a gente vai começar fazendo um histórico bem rapidinho do capítulo, pegando só os pontos principais, e logo a gente já abre para que a gente possa debater sobre essas percepções e o que que a gente está sentindo a partir da leitura desse capítulo Confissão, que é um capítulo bem emocionante. Bom, então, todos sabemos, depois de alguns encontros, que a história do nosso personagem ela está centrada na Guerra do Paraguai, né? Uma parte das suas vidas esteve ali nesse momento bem marcante da história do Brasil, em que o Brasil ele cometeu um verdadeiro genocídio no Paraguai, ah, e no qual a nossa nação, com certeza, está bastante comprometida nos atos que lá foram praticados, né? Nos compromissos que ali foram assumidos de forma bem grave e semelhante, inclusive, com a história aqui dos nossos personagens. A gente está no ano novo de 1969 e a gente tem Amário, Júlio e Esteves, que são companheiros de caserna, né? Servem juntos ali. Ah, inclusive, um detalhe, são muitos nomes e muitas pessoas, né? Então, se vocês perceberem que eu confundi alguma coisa, por favor, me corrijam, tá? Para a gente não deixar passar. Então, eles servem juntos no mesmo esquadra, no mesmo batalhão, no mesmo pelotão, enfim. E eles chegam a Assunção, no Paraguai, justamente. O Esteves, então, ele faz um pedido a esses amigos, o Amaro e o Júlio, que estavam ali com ele, para que, caso ele morra, eles avisem a sua amada Lina Flores, que ele conheceu em Vilheta. Então, ele se apaixona e fazem planos, mas ele não poderia se casar durante a guerra, e eventualmente eles até casam-se em segredo, depois que ele volta. Mas antes mesmo dele ir, ele pede ali, caso ele morra, caso ele venha a cair em combate, que eles a avisem para que ela então possa seguir a vida dela. Ele não morre, ele sobrevive e volta, e eles se casam em segredo, com algumas testemunhas ali, mas sem a notoriedade pública, porque ele não poderia se casar. Alguns meses se passam lá em 69, e aí o Amaro e o Júlio, eles conhecem a Lina, que é a esposa do Esteves. Isso desperta uma atração. Então, esse é um grupo que a gente já sabe que ele é profundamente comprometido entre si. Então, a partir do momento em que eles se conhecem ali, nesta encarnação atual, se instala um sentimento, uma certa tensão que vai passar a envolver todos os quatro personagens, a Lina e os três homens. O Júlio ele se apaixona, ele confessa a Amaro os seus sentimentos por Lina e tenta conquistá-la. A Lina, confusa e imatura, corresponde às atenções de Júlio. Então, aqui a gente tem o casamento com Esteves, a confissão com o Amaro, que fala que a ama e ela se envolve, e também o interesse que ela tem por Júlio. Então, está todo mundo ali envolvido na situação. O Esteves descobre a traição que estava rolando e ele, arrasado, abandona o local. Mais tarde morre misteriosamente em Piraju. Então ele que era verdadeiramente, de certa forma, o companheiro, né? Ele se sente traído pela amada e pelos amigos e ele vai embora, some e acaba, em circunstâncias misteriosas, desencarnando. Amaro ele tenta se afastar, então ficamos com Amaro e Júlio. Amaro tenta se afastar daquela situação e, apesar da culpa e do desejo, ele se sente ainda atraído pela Lina, pelo fator então desse relacionamento que eles têm de forma pretérita, né? Esse vínculo que ele já existe. E aí a gente pode até debater, né? Mas o processo seria justamente de superar a sensação da carne e de não ceder, né? Assim, a sensação ela existe para que ele existiu ali naquele momento para que ele pudesse superá-la e não que ele cedesse. A Lina acaba o procurando, né? Então ela é disfarçada, conversa-se infeliz com os dois homens e acaba envolvendo-se com Amaro. O Júlio surpreende os dois e tenta suicídio ingerindo corrosivo. Ele sobrevive, mas adoece gravemente e depois se afoga no Rio Paraguai. E aí, em meio a essa tragédia toda, o Amaro foge. Ele está tomado de remorso, ele alista-se novamente para combater e decide nunca mais reencontrá-la.
Então ele assume uma outra frente de batalha na guerra, que vai inclusive vir a derrotar o comandante, né, das forças paraguaias. Ele segue nessa linha. Quando termina a guerra, ele viaja para o Rio de forma meio escondida e segue a vida dele, arrependido e querendo fugir daquela situação em que ele acabou, mais uma vez, se envolvendo. Se passam 10 anos, Amaro, nesse momento, está casado, está feliz, vive com uma vida diferente, e ele tem um encontro surpreendente, né? Em uma noite chuvosa, atropela a mulher embriagada, que eventualmente ele vem a reconhecer como sendo a Alina Flores, a quem ele abandonou no Paraguai. Ela morre alguns dias depois, dizendo que o procurava no Rio, arrependida e atormentada, amaldiçoando a vida. E aí esse relato ele acontece por parte do Amaro, né, enquanto ele está já no mundo espiritual, eventualmente, em que ele faz essa confissão. E aí a gente tem algumas confissões ao longo do capítulo. A principal confissão é essa própria confissão do Amaro, mas a própria Lina se confessa em alguns momentos para diferentes homens. E aí a gente tem esse reencontro, né? E enfim, o compromisso ali que eles vão assumir no reajustamento dessas condutas a partir em diante, né? Dali em diante. É bem curtinho, porque eu queria pegar só mesmo os pontos principais. E aí aqui a gente abre, eu queria convidar o Matheus então para ele abrir a conversa, trazendo para a gente as suas percepções, o que ele sentiu, o que ele achou, o que ele está pensando dessa história toda. Boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer o convite do Fraternal, em especial o Leandro, né, que a gente tem tido tanto contato nesses últimos meses e acaba que eu recebi o convite com carinho maior vindo dele e a aceitação desse estudo. Então, estou imensamente grato por participar e desejo contribuir bastante dentro do que estiver ao meu alcance e dentro dessa obra maravilhosa, né, que é do André Luiz, dentro de toda a espiritualidade. É, Primeiro, eu queria até fazer uma pontuação aqui, referente ao capítulo anterior. Eu até peguei uma frase aqui, que é justamente do momento em que o Amaro ele volta, ele assume o perispírito de Armando. É o momento que ele consegue ali reintegrar, né, voltar àquela essência dele. E o Clarencio diz, né, o sofrimento reparador conferiu-lhe à mente a sensibilidade e recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. Então, essa fala do Clarencio, ela, sobre esse processo da vida anterior de Amaro, é, o que me chamou muita atenção aqui é essa questão do sofrimento reparador. Então, eu acredito que o Amaro, dentro dessa atual encarnação dele como Amaro, tudo que a obra ainda vai ser desenvolvida, tudo que a gente vai tirar de proveito aqui, o Amaro ele teve ali um desenvolvimento, uma reparação ali dentro das provas e expiações, dentro dessa própria existência atual dele, com bastante proveito. É, Continuando Nesse aqui. capítulo mesmo, nesse capítulo Confissão, lá no finalzinho, o Amaro tem uma fala nesse sentido, porque ele fala o seguinte, né? Depois que ele termina de fazer toda a confissão, né, e que ele percebe os companheiros ali de vidas anteriores envolvidos ainda nessa trama, ele relata para a gente o seguinte: compreendi a extensão do meu débito e prometi ressarci-lo. Ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa de redenção. Sim, sim, o destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Então a gente não consegue avançar enquanto estivermos presos pelos débitos do passado.
E eu acho interessante a figura, a imagem que ele usa, que ele fala de solver os compromissos, né? Não é mais do que somente superar, é mais do que somente se arrepender, é pegar aquilo que está incrustado, aquilo que está agarrado, aquilo que está preso e dissolver, desatar os nós, de soltar as amarras de forma que a gente possa seguir adiante e conquistar o futuro. A gente não tem futuro enquanto a gente estiver preso no passado. Então, essa percepção que o Mateus trouxe, que está no capítulo anterior, ela também é retomada, né? Ela é reforçada nesse capítulo Confissão, capítulo 18. O que mais, Isso aí, Mateus? Alguma Leandro. coisa mais que você queria pontuar para a gente? Eu trouxe até uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que ela fala justamente. Peraí, que eu até me perdi um pouco aqui, se você quiser pontuar. Eu acho uma coisa que me chamou muita atenção no capítulo é a extensão. E eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, né, assim, do quanto o que a gente faz hoje importa, né, da extensão de uma atitude que a gente tem hoje e que pode nos arrastar por uma série de encarnações. E isso está muito claro nessa história. É uma atitude, é um desejo liberado, é uma vontade permitida, né, que poderia ter sido sucumbida, mas que a gente escolheu dar vazão, e isso nos envolve ainda mais numa teia de compromisso no qual a gente não consegue, muitas vezes não consegue mais dar conta. E isso nos leva para um momento futuro, né? Então, uma uma decisão de se envolver, perdão, no momento que não deveria se envolver, que acarretou no outro se envenenando, posteriormente no outro morrendo, posteriormente na culpa, no arrependimento, na fuga, na evasão, que ocasionou não só a queda daquele que faleceu, envenenado, mas também aquela que, em meio ao abandono, em meio à falta do suporte emocional que foi prometido, também caiu na loucura, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção no capítulo, que para mim, inclusive, é o ponto principal aqui, é o quanto que as nossas ações hoje elas repercutem. O quanto que o que a gente faz hoje importa quando a gente olha no longo prazo. E isso é uma dificuldade que nós temos, todos nós que estamos aqui encarnados, é de perceber o poder do longo prazo. A gente não quer começar hoje, porque eu vou começar hoje e hoje eu ainda não sou perfeito. Mas se eu começar hoje, daqui a um ano eu serei melhor do que se eu não tivesse começado. E a gente não valoriza. Eu caminhar 5 minutos hoje é pouco, mas se eu começar caminhando 5 minutos hoje, pode ser que daqui a um ano eu consiga fazer 30 minutos. Pode ser que daqui a 10 anos eu consiga fazer 1 hora. Pode ser que a atividade física que eu comecei a fazer hoje seja a diferença entre ter qualidade ou qualidade de vida ou falta de qualidade de vida na velhice. Então a gente não consegue, muitas vezes, a gente não consegue mensurar o poder do longo prazo nas ações que a gente faz hoje e uma simples falha, uma simples vontade, muitas vezes nos faz querer jogar a toalha, nos faz querer desistir, nos faz querer jogar para a próxima semana, para o próximo mês, para a próxima vida. E nós, enquanto seres imortais, a gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa para querer começar só na próxima vida. Porque eu vou desencarnar, eu continuo sendo eu. Eu vou desencarnar, eu continuo sendo egoísta, vaidoso, enraivecido, maledicente, mas eu também continuo sendo paciente, virtuoso, benevolente, caridoso. A gente permanece da mesma forma. Então, eu posso começar hoje, e isso significa que logo mais eu terei conquistado, ou eu posso nunca começar porque eu não quero me comprometer a ser melhor. Eu não quero me comprometer, eu não quero abrir mão do meu prazer momentâneo para poder ter um prazer melhor no futuro. Eu quero receber tudo agora. E isso é o que aconteceu com os nossos personagens. Ninguém queria abrir mão do prazer momentâneo, do prazer da relação, do prazer
da carne, do beijo, do sexo, enfim, porque queria estar ali e viver aquele momento, sem levar em consideração as repercussões, sem levar em consideração os compromissos assumidos, sem levar em consideração a fidelidade que eles tinham uns com os outros. O compromisso que eles tinham enquanto pessoas que dividiam a frente de batalha, que estavam ali, independente dos motivos do Brasil, mas que estavam ali defendendo uns aos outros. Sim, Eu não posso, eu não, esse é uma evidência muito clara da fragmentação que nós temos enquanto seres imperfeitos. Estou no campo de batalha, dando a minha vida pelo outro e estou na sociedade traindo a sua confiança, estou ali devolvendo a sua gratidão com infidelidade da minha parte, que o leva, inclusive, à loucura, ao suicídio, à morte, o que quer que seja. Então, para mim, o que explode a minha cabeça, que salta aos meus olhos nesse capítulo de cara, é o poder do nosso momento presente, da quantidade de poder que a gente tem na mão e que muitas vezes a gente desperdiça porque a gente não quer fazer, porque a gente está cansado, porque eu estou estressado, porque eu quero ficar, sei lá, mexendo no celular, porque eu quero ficar derretendo a minha cara na TV, e aí eu não quero fazer o que eu tenho que fazer, porque aí é só hoje, mas é só hoje por 20 anos, por 70 anos, então não é só hoje, é uma vida. E nós, assim, nós não podemos mais nos dar ao luxo de perder esse tempo. Nós já estamos cientes do compromisso que nós assumimos. A gente implorou de joelhos se a gente pudesse ajoelhar no plano espiritual, para a gente poder estar aqui. A gente disse que faria diferente. Eu pedi essa oportunidade nessa casa, nessa cidade, nessa família, nessa sociedade, nessa casa espírita, para a gente poder ter as ferramentas. A gente pediu, a gente implorou. E eu disse que eu ia fazer. Por que não estou fazendo? Olha o compromisso que eu assumi comigo mesmo, com aqueles que estão ao meu redor e com aqueles que estão suportando que estão no suporte, estão no apoio da nossa tarefa, da nossa encarnação. Não é só sobre a gente. Fala, Matheus. Você achou? você foi muito profundo, Leandro. Vou tentar puxar alguma coisinha aqui que eu quero pontuar em cima dela. Lição 388 do Livro dos Espíritos. Os encontros que costumam dar-se de algumas das pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, que não serão efeito de uma certa relação de simpatia entre os seres pensantes, a resposta. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, dentro dessa questão, a gente pensa, né? Como você comentou, tá tudo interligado, todos os três personagens ali, através do magnetismo e de informações que ainda nem possuímos aqui com a doutrina. Mas eu queria citar o Armando, que eu vejo o Júlio, ele foi muito mais impulsivo, né? Como disse a literatura ali, é, com a paixão, né? Os dois viram ali na primeira vista e Júlio explodiu ali, se confidenciou com o Armando, né, que é Amaro. O Amaro, percebendo isso, ele estava mais um pouco centrado. Só que o Amaro, o Armando, né, no caso, na reencarnação anterior, ele está na carne. E é o que o Leandro falou, a guerra ali, conflito ali nacional e internacional, suporte ali na linha de frente e as paixões aqui na carne, as vicissitudes, pondo a vera ali o nosso compromisso que foi feito no plano invisível. É, esse comentário que eu estou fazendo em cima do Armando é que me chamou bastante atenção essa segurança dele ali. E após várias vezes ele foi assediado e sucumbiu, né? Ele poderia ter sucumbido antes, poderia, ou poderia não ter sucumbido dentro do planejamento que ele fez, também poderia. Então, essa questão das paixões que nós vivemos e vamos viver ainda,
Realmente temos que estudar, conhecer a nós mesmos, vivenciar a doutrina dia a dia. É o que me veio aqui agora para dentro desse complemento. E superar a nós mesmos e continuar a nossa jornada. Errei hoje, mas amanhã eu vou levantar e vou fazer melhor, não desistindo. Eu estou aqui com o nervosismo lá em cima, mas eu estou aqui, estou contente de que eu não desisti. Isso é um exemplo disso. É, E é isso. Se quiser pontuar mais alguma coisa, Leandro. Excelente, Matheus. Agora vamos conversar um pouco, né? Agora eu quero ouvir vocês, porque a gente falou demais. E vocês sabem que na minha aula eu sou o que fala de menos, né? Porque aí eu quero ouvir o que vocês acharam. A gente tem bastante coisa no capítulo, eu sei que vocês leram, então quero ouvir de vocês essas percepções para a gente poder trocar. Então, um de cada vez, tá? Bom, Leandro, parabéns a vocês dois. Muito, como disse o Mateus, muito profundo. Eu queria só fazer uma pergunta, porque vocês lidam com a mocidade, né, com os jovens. E eu achei muito interessante isso que vocês disse, que o Mateus disse também, né, sobre a questão de nós escolhemos e por que que nós vamos postergar, né, deixar para uma outra encarnação ou mais para frente aquilo que a gente pode resolver, já começar a se trabalhar, a se conhecer, se isso é tratado com os jovens. Entendeu? Assim, né? Eu tenho dois netos que frequentam de vez em quando, porque uma semana estão aqui, a outra não. Então viajam, né, com a mãe na outra semana. E assim, é uma coisa bastante interessante a ser colocada para eles. Eu não sei se como é que vocês trabalham isso com eles, né? Gostaria de saber se é. Então, claro, assim, a gente tá numa cidade, como é que eu posso falar? Vou começar um pouquinho antes. Lá no centro a gente tem o ciclo completo de evangelização, né? Então vai do jardim, maternal, do maternal ao jardim, até. Então a gente começa com 3 anos, às vezes até um pouquinho antes, e vai até de 15 anos para cima, né? 20, 30, 40, enfim, quem quiser continuar na mocidade. E os ciclos básicos, né, do maternal até o terceiro ciclo, todos eles têm uma grade, né? Então, todos eles têm um currículo que eles vão cumprir dentro de 2 anos, que é sobre Deus, sobre as criações de Deus, sobre a terra, a prece, os princípios básicos são tratados de acordo com cada nível de complexidade. Então, o maternal fala de Deus de uma forma, o jardim fala de Deus de outra forma, o Vênus ciclo fala de Deus de outra forma. Então, em todos os ciclos, o conteúdo se repete cada vez de forma mais aprofundada para a idade, né, para a faixa etária. Quando a gente chega no 13, 14, que é a pré-mocidade do 15 em diante, a gente já não tem mais um currículo fechado. A gente vai entender o grupo e, a partir do grupo, a gente vai trabalhar com um determinado perfil. Então, a noiva do Mateus trabalha na pré, não pode me deixar mentir. A pré hoje está fazendo um currículo de livro dos espíritos, então está fazendo um trabalho sistematizado bem interessante de livro dos espíritos, de ler, de comentar as perguntas. E a mocidade a gente está focando muito em vivência, assim, a gente gosta muito de trazer para a mocidade um formato em que eles ali possam se colocar e que a gente trabalhe em cima das colocações deles. Então, qual é o questionamento? Por que que eu sou assim? Por que que eu vim dessa forma? Por que que o outro age de certa forma? Como que eu posso lidar com o outro? Como que funciona a morte? E dentro dessas questões que eles se colocam, estou fazendo esse preâmbulo todo para eventualmente responder, a gente sempre gosta de colocar esse papel da responsabilidade individual, né? Do quanto que está dentro da minha parte, assim, o que que o quanto que eu faço, o que eu tenho que fazer, porque essa é a minha parte, é isso que me cabe, e o outro vai fazer aquilo que tiver para ele fazer. E eu lembro até que na última aula
a gente falou exatamente sobre, eu fiz exatamente esse discurso que a gente fez, né, do começar hoje, da importância das ações que a gente tem hoje no processo, no longo prazo. E eu sempre termino com um exemplo, né? A gente não pode escolher se a gente vai ser um espírito puro ou não. Isso não está em debate. Assim, essa não é uma proposição na qual a gente pode opinar. Mas a gente pode escolher, sim, se vai ser daqui a 1 bilhão ou dali a 10 bilhões de anos. Aí isso fica a partir da nossa escolha, porque isso depende do que eu estou fazendo hoje. O que eu faço hoje determina o tempo que a gente vai demorar. Mas a gente sempre gosta de trazer essa vivência, porque o conteúdo espírita ele é muito importante, mas o conteúdo ele tem que estar envolvido em na vida, né, no cotidiano dele, porque senão ela faz cada vez menos sentido. Assim. Para a gente é mais fácil conectar algumas coisas, perceber algumas coisas, entender, mas para a mente do jovem, e um jovem que hoje em dia ele é cada vez menos abstrato, um jovem que ele é cada vez mais concreto, porque ele está num mundo em que tudo se apresenta de forma clara. Não existe quando a gente está no celular, na internet, nas redes sociais, não existe abstração, não existe imaginação, não existe o se, o talvez, o como, existe o que está colocado, existe o que está apresentado e tudo é concreto, tudo está realizado. É um vídeo que tem cores, que tem som, que tem diálogo e a ele nada, não tem nenhum papel, nem o de brincar, somente o de assistir. Então, quando a gente vai para o ambiente da mocidade, a gente procura colocar o conteúdo que a gente tem na doutrina, mas de forma que esteja envolvido no dia a dia dele, para que isso faça sentido, para que ele se conecte e sinta vontade também em voltar. É uma grande, assim, eu falei até mais, eu acho que eu deveria ter falado, mas é porque realmente esse eu ouso falar que esse é o trabalho da minha vida, assim, eu valorizo demais todos os momentos que a gente está lá dentro com eles, muita confiança e muita entrega de um jovem de 13, 14 ou de 15 anos que decide sair de casa e ir ao centro espírita. A gente precisa valorizar demais e respeitar muito a autonomia desse espírito. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, Leandro, e muito bem. Muito obrigada. Quando você estava fazendo sua apresentação do capítulo, você comentou sobre. Você fez um comentário que me remeteu a um postzinho até que eu coloquei no nosso grupo de segunda-feira, que é uma fala atribuída a Emmanuel, né, que diz que os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos, misto de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Então, o que a gente percebe, e essa obra, o Emmanuel, na apresentação da obra, ele faz o comentário de que é a obra de André Luiz que mais tem a ver com cada um de nós, com momentos evolutivos que nós estamos e com os erros e acertos que nós fazemos, né? Nós cometemos. Nós só podemos evoluir realmente nessa caminhada encarnando. E essa encarnação é essa bendita oportunidade de evolução. Só que não podemos nos deter achando que que somos falíveis, que estamos imperfeitos, que cometemos erros, né? O Mateus até falou sobre isso, né? Nós realmente ainda cometemos erros. Muitas coisas estão na área do conhecimento, mas não estão ainda na área do sentimento, que é o fazer, né? Ela ainda está no intelectual. Podemos citar perguntas de cor do Livro dos Espíritos, mas isso não quer dizer que nós já estejamos vivenciando a doutrina de Jesus. Isso não quer dizer que nós já tenhamos colocado um mestre como o modelo e guia de nossas ações diárias.
mas também não pode ser um impedimento para que não façamos, né? Para que não tentemos, para que não arrisquemos, porque temos que fazer, né? Temos que nos conscientizarmos que realmente ainda somos imperfeitos, mas é que só trabalhando, né? Só através do trabalho que nós vamos conquistar um aprimoramento, um burilamento de nós mesmos, né? E assim, É um equilíbrio, né? o É um equilíbrio, equilíbrio tênue. Então a gente tem que ter a humildade suficiente para reconhecer que a gente precisa fazer e sim, que eu ainda não sei fazer tudo, mas a gente também não pode jogar para o extremo oposto da autocomiseração, da gente falar que a gente não consegue fazer nada. sim, sim. A gente disfarça na nossa vaidade de humildade e diz que a gente não pode fazer nada, que a gente que a gente é imperfeito, que a gente é pior É do uma, que o um, cocô do cavalo do é, bandido, a gente se joga no outro é, oposto, mas permanece no mesmo lugar. é uma humildade revestida que reveste o orgulho, porque, na Sim, verdade, perfeitamente. quando você deixa de fazer se achando imperfeito, pequeno, é porque você é orgulhoso demais Para falhar, para para falhar. tentar, para É. errar. A gente estuda o livro Jesus no Lar, né, meninas? E já por algumas semanas, a mensagem que a gente está lendo em sequência, e ele toca justamente no ponto da vaidade, né? Para destruir um trabalho que está sendo conduzido com humildade, com carinho, com perseverança, força de vontade, né? E esforço pessoal, os espíritos que desejam desestabilizar aquele trabalho, ele acaba tocando no ponto da vaidade mesmo, né? Dessa questão da eu sou imperfeito, como é que eu posso achar que vou dar conta dessa tarefa e tal. Então, a gente percebe que esse ponto, o ponto sensível, é nós mesmos, né? Com os nossos melindres, com a vaidade, com o orgulho que ainda faz parte do nosso mundo íntimo, né? A gente não pode, a gente não pode, gente, ter compromisso com o erro. O nosso compromisso é o compromisso de continuar tentando. Eu faço uma palestra recentemente, não sei se acho que nem todos ouviram, acho que a maioria não ouviu, que é um estudo do filho pródigo. E a análise do filho pródigo é bem interessante, porque o filho mais novo ele vai embora e no meio do caminho ele se arrepende e ele tem a coragem suficiente de voltar. E essa coragem de voltar, ela é muito admirável no filho pródigo, porque quantos de nós, na mesma situação, não assumiríamos o compromisso com o erro, não assumiríamos o compromisso com a falha, por medo de nos expor a, e demonstrar que falhamos? Quantos de nós tomamos uma decisão errada, tropeçamos, entramos por um caminho que nos arrependemos e nós não temos a coragem de voltar? Não temos a coragem de nos arrependermos, a coragem de pedir perdão e dizer que a gente errou, porque isto requer coragem. Permanecer no erro, permanecer na infelicidade, permanecer na situação que gera desconforto, mas não gera crescimento, não é coragem, é covardia. A gente errar e se recusar a admitir o erro não é coragem, é covardia. A coragem é a gente reconhecer o erro e voltar, retornar, pedir perdão, se expor a ouvir o que é muito bom de falar, mas é péssimo de ouvir, que é eu te avisei. É muito bom falar, a gente adora, mas ouvir é tão bom, é proporcionalmente bom, é proporcionalmente ruim ao quão bom é falar. Então, retornar requer muita coragem. E a gente não pode assumir o compromisso com o erro. A gente tem, claro, escolhemos um caminho, fizemos uma decisão, tomamos uma escolha, vamos persistir, vamos tentar, não vamos desistir na primeira dificuldade. Mas quando a gente reconhece que não vai dar certo, a gente tem que ter a coragem também de voltar. A coragem de reconhecer que a gente errou, porque errar faz parte do processo. Fala, Francisco. Primeiramente, né, diretor, parabéns, né? Muito bom o estudo, as suas reflexões. E Matheus também, cara, olha, tá surpreendendo, hein?
perdendo o medo, perdendo a timidez, fazendo enfrentamento aí, daqueles coisas que a gente fica bloqueado. E daqui a uns dias, com certeza, você vai soltar essas rédeas aí, se Deus quiser. Mas esse capítulo aí, o Leandro e Mateus, muito, muito bom, né? E enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu estava lembrando daquela passagem de Jesus, né? Da mulher adúltera que foi pega, né? Cometendo adultério e foi levada em praça pública. E dentro de todo esse contexto apresentado aí por vocês, de movimento de guerra, de isolamento, e com certeza, né, a sensualidade, tudo estava muito exacerbado, e o refreamento, né, desse instinto fica muito deficiente, muito deficitário, e, e com certeza, né? Todos ali envolvidos, né, teve a sua parcela de culpa. Foi Lina? Foi. Foi Armando? Foi Júlio? Foi Esteve? Todos, Com todos, todos né? tinham ter uma parcelinha de culpa, né? E quem que, né, não consegue olhar para dentro de si e reconhecer isso? Não é isso? Mas aí, enquanto eu estou lendo esse livro de André Luiz, nossa senhora, eu fico admirando, me curvo diante de Chico Xavier. Como que ele consegue filtrar essa teia que vem lá da frente, quando você vai assim, gente, não tem mais onde que apresentar. Ele apresenta uma outra, né, uma outra vertente, né? Agora vai falar sobre o Júlio. Muito interessante, né? Só queria dizer aí, né, ver, né, dois jovens comprometidos aí com a doutrina espírita, isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Janice, você abriu o microfone em algum momento? Ficou tímida? É, muito boa a apresentação de vocês, né? Realmente, André Luiz, ele vem nos trazer esses bastidores da vida, nos mostrando como tudo acontece de fato. Então, é um grande aprendizado. E o que eu vejo no comportamento, né, do ser humano, né, eu estudo muito o comportamento do ser humano, que enquanto nós não adquirimos uma certa virtude, nós vamos precisar nos atentar ao que Jesus nos chamou a fazer: vigiai e orai. Até que a virtude esteja de fato implantada em nós, e até que ela seja espontânea, nós vamos ter, para poder modificar esse comportamento que já queremos, estar vigilantes. Porque se a gente estiver distraído, a gente faz aquilo que fazia antes. E o que que a gente vai ver hoje? Que as criaturas estão cada vez mais distraídas com a mídia social, com o computador, com o celular que não sai das mãos. Então, a distração é enorme. As pessoas estão muito distraídas. E aí, o que que acontece? Elas não estão empenhadas em observar os seus comportamentos, que é o que gera mudança. É quando eu presto atenção e aí aquela atitude que eu ainda tenho, mas que eu não quero ter mais, se eu estou prestando atenção, né? Se eu estou, por exemplo, focada em ser menos egoísta, em qualquer situação que envolvam outras pessoas, eu tenho que estar vigilante para que eu não coloque o meu interesse pessoal à frente daquilo, para que eu possa pensar nos demais. Mas se eu estiver distraída, eu vou fazer o que eu já aprendi, o que eu venho repetindo encarnações e encarnações, que é cuidar do meu interesse pessoal. Então, o que a gente vê é isso, que, né, a sapiência do Mestre Jesus nos dizer vigiai e orai. E é isso, vigiar para a gente perceber aquilo que está fazendo, perceber que já pode mudar a conduta, que muitas vezes a gente acha que não pode, mas a gente já pode, e os espíritos nos falam isso, que o que nos falta é vontade, mas para ter vontade eu tenho que estar dominando o meu agora, o meu aqui e agora. E eu só faço isso se eu estiver prestando atenção, se eu estiver vigilante, para que eu possa começar a ser o ser que eu quero ser e não o que eu sou, o que eu estou, né? A condição que eu estou. Então, o que eu percebo é isso, que a gente tem que estar mais atento para que a gente possa, aos poucos, ir mudando esse comportamento,
e ainda que forçosamente eu vou ser altruísta porque eu não quero mais ser egoísta e não porque eu já sou altruísta. Porque o dia que eu for, não preciso mais vigiar. Todas as minhas atitudes serão altruístas, né? Então, essa é é o nosso chamado para a encarnação. Isso aí, é verdade. É o que a gente pode fazer agora, né? O que eu posso fazer agora ainda não é agir de forma virtuosa, mas eu posso observar as minhas ações, eu posso vigiar as minhas ações e a partir da vigilância empreender um processo de mudança, né? Porque a gente não pode, a gente não consegue mudar se a gente não sabe que está errado, que tem algo errado, que tem algo que precisa de mudança, né? Por Se eu isso, não conhece-te a o ti conhece a ti mesmo. mesmo. Eu tenho que saber o quão egoísta eu sou, o quão vaidosa, o quão vingativa, porque aí eu sei aonde eu preciso vigiar. Exatamente. Se a gente não se olha com franqueza, né, com verdade, assim, com humildade, mas também com generosidade, para a gente não cair no que a gente comentou mais cedo, né? Não é nem a vaidade de achar que a gente faz tudo certo e nem a outra vaidade de achar que a gente faz tudo errado e que nada tem jeito, né? Se olhar de forma sincera, de forma verdadeira, e a partir daí a gente conseguir, aos poucos, mas constante, mudar, E né? essa é a verdadeira humildade. Humildade é a gente saber quem é. Uhum. A gente ter essa exata noção de quem somos, que não somos tão aquém, mas também não estamos além. Aonde eu estou na escala evolutiva? Eu já sou, por exemplo, a gente sabe as virtudes que a gente já conquistou, né? No meu caso, eu sou uma pessoa honesta. Eu não preciso vigiar para eu ser honesta em qualquer situação. Se eu estou sozinha com a bolsa de alguém, com a carteira, se tem uma situação Automático, né? ali, eu não Já preciso é vigiar. automático, né? É automático. Agora, as outras virtudes que eu ainda não conquistei, eu preciso saber em que grau eu estou. Algumas vezes eu consigo não ser egoísta, mas quando a coisa é muito assim, eu vou ser egoísta, então eu preciso vigiar mais. Então, a gente precisa saber quem é, saber em que grau evolutivo está, para saber, inclusive, aonde a gente precisa estar melhorando, estar mexendo, né? Tem, assim, aproveitando até que você está aqui comentando nesse momento, tem uma parte que chama bastante atenção no capítulo, que o próprio, e aí vocês podem me corrigir se eu tiver entendido errado, mas o próprio Amaro barra Armando, ele, nesse momento que ele está fazendo a confissão, ele está passando por um processo de integralização, né? Um processo que talvez até você tenha vivência da clínica e tal, dos seus pacientes, que é a pessoa que ela se percebe, de certa forma, ela se percebe porque ela passa a ter consciência, né? Passa a estar no nível de consciência, mas isso todos nós somos. Mas que ela se percebe enquanto uma pessoa, um ser que ele é fragmentado. E isso nos acontece e a gente muitas vezes não dá conta, né? A gente está segunda-feira, 3 horas, na reunião pública, falando mansinho, falando baixinho, vai para a mediúnica, faz a doutrinação, faz a dialogação, participa das atividades da casa, e aí a gente sai da casa às 7 horas da noite, depois de passar 4 horas no trabalho, entra dentro do carro e cai no Paissandu, e no Paissandu a gente se transforma. Então, essa é a separação que a gente tem, né? Essa disparidade entre os espaços que a gente ocupa e as facetas, né? As personalidades, as São as características que a máscaras. gente. As São as máscaras, né? personas que. Mas essas personas, elas são necessárias, porque elas são a proteção do ego. O ego é a nossa personalidade de agora. Então, se não fossem essas personas, o ego ia estar muito exposto e não ia aguentar. Imagina se todos nós saíssemos falando aquilo que passa nas nossas mentes e que a gente tem vontade. Não seria possível. Então, a gente entra na casa espírita, ali a gente veste uma máscara, a gente vai, entra em casa, geralmente a gente tira a maioria, mas algumas vezes ainda fica, né? Quando está no trabalho, é uma outra máscara. E essas máscaras ainda são necessárias, até que a gente possa ser um ser espontâneo, como era Jesus, como é Jesus, que Integral, né? ele pensava, ele sentia, falava e agia em uníssono com o Pai, ou seja, com as leis morais. Nós ainda não. Então a gente precisa das máscaras para proteger essa personalidade enquanto ela vai
crescendo, ela vai se depurando para que a gente não sucumba. E esse é um mecanismo que Porque, ele repercute entre as encarnações também, né? Então, de sim, repente, um grupo de encarnações, a gente tem uma propensão a um comportamento, uma certa atitude, uma certa máscara, e aí depois que a sim. gente assume uma outra encarnação, esse fica mais neblinado para que a gente possa, então, trabalhar outras Sim, facetas, são né? as E esse processo é o que personalidades. acontece com o Amaro barra Armando, né? Uma vez desencarnado, ele passa a tomar posse do que ele estava sendo, mas do que ele já tinha sido também, né? E esse é um momento de muito conflito para o espírito, né? Sim, sim, porque ele integra todas as personalidades. A cada encarnação, a gente assume uma personalidade que precisa se desenvolver nessa encarnação. Quando a gente está desencarnado, a gente integra essas personalidades. E aí, às vezes, vem essas dificuldades que a pessoa tem. Por isso, a misericórdia do Pai nos traz o véu do esquecimento. Porque imagina se a gente viesse para trabalhar nessa vida e tivesse o rótulo, né, assassino, por exemplo. Né? O Pai não nos constrange, ele é misericórdia pura. Então a gente esquece para poder trabalhar. Tem os ímpetos, mas vai aprendendo, vai se moralizando e vai aplanando, né, essas arestas que ainda estão na nossa alma. E esse, inclusive, já que a gente falou de uma cidade, esse, inclusive, é um questionamento que, vez ou outra, surge na sala da mocidade. Por que que a gente esquece? E já que a gente esquece, como que a gente vai trabalhar o que a gente tem que trabalhar se a gente esqueceu? Essa é uma pergunta clássica. É, E é exatamente pela misericórdia do Pai. exatamente. E aí, como é que a gente trabalha? Pelas tendências, né? Exatamente. E eu acho que fica claro, talvez não fique tão claro para quem é novo, para quem é mais novo. Mas conforme a gente vai envelhecendo, eu sempre gosto de citar exemplos das coisas que a gente hoje lembra, depois de alguns anos de encarnação, e que a gente sente um maior arrependimento. De coisa que a gente lembra hoje, que a gente sente a maior vergonha de ter feito, a maior remorso de ter feito para o outro, de ter falado, de ter cometido, de ter traído, de ter enganado, de ter pisado. A gente hoje, nesta encarnação, que a gente lembra de um pouquinho, que a gente também não lembra de tudo, a gente já se sente paralisado. Tem gente que a gente enganou, que a gente traiu, que a gente maltratou, que a gente vê a pessoa atravessa a rua, se esconde, abaixa a cabeça para a gente não ter que lidar com o que a gente fez. Agora imagina se a gente lembrasse de mais coisas. Nossa. Aí a gente Ninguém ia sair de paralisava. casa, ia ser todo mundo É. avestruz, com a cara enfiada na terra. É isso aí, ótimo. Mais alguém, gente? Temos mais alguns minutinhos. Tia Isa tá quietinha, né? Bom, pessoal, de minha parte é isso. Matheus quer fazer alguma fala final? Manda informação boa, né? É, escutando vocês e trazendo para a realidade o que realmente a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia, que é a evolução espiritual. Eu lembro uma frase de uma amiga, né? Vencer a nós mesmos. É isso que precisamos fazer dia após dia. E utilizando a ferramenta que é a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus, dentro da persona, né, que a Janice falou, é o nosso processo mesmo do planeta Provas e Expiações, mas essa frase de vencer a nós mesmos, linkada com conhece-te a ti mesmo também. Para a gente. Eu tô repetindo até o que vocês falaram. Não adianta conhecer o que não conhecer o que a gente precisa melhorar. Já que a gente sabe, eu vou até citar um caso meu, né? Dessa questão de vencer a vergonha para falar. Janice falou muito tempo atrás, eu não sei se foi um encontro pessoal ou se eu assisti algum estudo nosso. Está relacionado ao egoísmo. O egoísmo ou o orgulho. Então eu falei, olha, eu tenho que trabalhar isso, tem que vencer isso, Está tem que praticar, relacionado ao né? orgulho. É o medo Orgulho, de se né? expor, de ser Então, julgado. isso mesmo. E linkar isso me expondo e praticando, né? Tudo é prática. A gente vai se aperfeiçoando e se melhorando.
Então, dentro dessa linha do conhece-te a ti mesmo, né? Vamos cada dia nos conhecendo e superando aquelas barreiras que temos, né? Tá vendo? Se você não superasse, a gente agora não recebia de você esse estudo tão gostoso, tão reflexivo. E é por isso que a gente tem que vencer, porque nós complementamos uns aos outros na encarnação. E aí é Sim. maravilhoso. E é muito gostoso estar aqui com vocês pessoalmente, né? Virtualmente, do que assistir gravado. É muito enriquecedor. Nós concorremos uns com os outros, mas a competição sou eu contra eu mesmo. Sim, É a mim mesmo que eu devo vencer. Isso Eu aí. agradeço também, reforço o coro do Matheus, agradeço o convite da casa. Para a gente é uma alegria, a gente se sente muito honrado e muito feliz quando a gente tem a oportunidade de estar aqui para dividir, porque a gente sempre aprende muito mais do que a gente tem a capacidade de entregar ao grupo. O diálogo, a conversa, o debate, ele é sempre muito enriquecedor e a gente adora e valoriza muito esse momento. Então, obrigado pelo convite, pessoal, e até uma próxima oportunidade aí. isso Nós aí. que agradecemos, Leandro, a você também, Matheus, né? O livro ele é muito gostoso, como você falou, porque ele traz ali uma chave mecha para as nossas reflexões, que é o ressentimento, né? E todos nós nos ressentimos todos os dias, todas as horas, com alguma coisa, né? Então, o ressentimento, ele está enraizado na falta do perdão, na falta, está no orgulho, no egoísmo, né? Porque quando você vê o ressentimento, você fica remoendo ele o tempo todo, né? O que nós estamos vendo nesse drama aí que chega nesse capítulo, que é a confissão, em que eles têm um momento, né, de reviver tudo que passaram para fazer já cada uma as suas reflexões. Então, obrigado pelas reflexões de vocês, pelas colocações de todos que falaram, dividiram seu pouco de tempo conosco e convidar para que semana que vem nós iremos receber a nossa irmã Ana Valéria, né, da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo lá de Guapimirim, aqui no Rio, que vai apresentar o outro passo do processo, né, que é a dor e a Espírito sofrência Santo, do Espírito espírito. Santo. Na grade está Rio, Guapimirim, mas tá joia. Então, Ana Valéria, essa é ela, que vai apresentar o estudo para a gente. Então, todos convidados, mais uma vez, obrigado, Leandro, obrigado, Matheus, e convidar a todos para sábado. Sábado nós estaremos apresentando, né, a primeira etapa da nossa peça na Casa Espírita, né, a partir das 18 horas de sábado. Então, estão todos convidados para estar lá conosco, dividindo aquelas lições que tem em cada texto que ali vai Partir ser não, né, exposto. Fernando? Às 18 horas, a partir não. Começa às 18, não é isso? Isso, às 18 horas. E no dia 14, às 20 horas também, para aqueles que não puderem ir no sábado, no dia 14, na sexta-feira, vai ter também uma segunda apresentação às 20 horas. Tá bom? Convidar a nossa querida Vanessa para encerrar o nosso estudo. Vamos lá. Vamos orar, irmãos. Agradecer pelos ensinamentos, esclarecimentos e aprendizados que recebemos hoje. Que possamos levar o vigiar e orar de Jesus no nosso dia a dia. Pai amado, de infinita bondade, te agradecemos mais uma vez pelas oportunidades de aprendizado. Cuida de cada um de nós na nossa jornada. E te pedimos que possamos ser o retrato dos ensinamentos de Cristo. Nos auxilies hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Vanessa. Mais uma vez, boa noite a todos e até semana que vem. Boa Boa noite. Boa noite.